Momento Pai Nosso na TV Ourinhos, canal 10. Hoje a gente está batendo um papo aqui sobre um tema interessante, tolerância, né? E o programa chama-se Tolerância 10, né? Tolerância no máximo. E nós começamos falando sobre intolerâncias de maneiras variadas, né? Continuamos falando sobre o que gera, de repente, essas intolerâncias praticadas por todos nós, né? Então nós verificamos o seguinte, vamos falar de intolerância e doenças. A primeira característica de doença que a gente observa é a ansiedade. Invariavelmente, as pessoas que são intolerantes são muito ansiosos. Querem ver resultados tudo rapidamente, cobra excessivamente a postura dos outros, no sentido de que façam as coisas muito mais rápidas, com maior fluidez e assim por diante. E isso acaba provocando distúrbios internos muito sérios dentro dele, e que acaba levando ao que eu chamo do efeito cascata, né? Um distúrbio em cadeia que provoca outras situações complicadas para essas pessoas, né? Do tipo, evolui para uma angústia, que evolui para uma depressão, e depressão é terrível, né? A gente observa aí, né, que quadros depressivos de muitas pessoas acabaram levando essas pessoas para hospitais psiquiátricos, para tratamentos em ambulatórios médicos assistenciais e também ambulatórios de saúde mental. Então, começou lá com ansiedade, progrediu para alguns tipos de angústia, e essas angústias foram crescendo, foram de uma certa maneira se calcificando-se ali dentro dele, até chegar numa depressão. E a depressão não é o fim, estamos no meio do estágio, e certamente através da depressão irão surgir outras doenças de caráter psíquico, né? E aliado a tudo isso, medo, insegurança, né? Um desrespeito ainda maior a esse ser que de repente passa a beber, passa a fumar de maneira muito pontual, e também a usar drogas, né? Então percebe, o que era de repente uma intolerância evoluiu para um quadro que praticamente fica sem controle. Aí você vai precisar de outros tipos de intervenção, né, para que você modifique a característica que você passou a assimilar, e certamente você mude o seu quadro, e logicamente para melhor, mas tem que haver uma vontade muito grande para poder fazer isso. E invariavelmente a gente observa que nem sempre as pessoas estão preparadas para poder encarar dessa forma essas situações. Muitos desses quadros que a gente está falando aqui, né, que começa com a intolerância, passa por ansiedade, passa por angústia, depressão, e vai somando outras coisas, medo, insegurança e etc., acaba levando muita gente à morte prematura. Quantas pessoas aí estão no pleno vigor da idade e desencarnam, né? Falecem por conta exatamente desses estágios que começou com uma intolerância, né? Então é importante a gente poder prestar atenção nisso, até como referência para que a gente lá na frente não venha a reproduzir tais comportamentos, que são terríveis e vão nos provocar situações muito complicadas. Algumas outras pessoas chegam em estágios tão complicados que passam a ter síndrome de pânico. Olha só, síndrome do pânico, e eles ficam onde, né, de repente? Querem ficar só dentro de casa, fechado, amarrado, às vezes dentro de um cubículo, passa ali 25 horas, né? O dia tem 24, mas fica o tempo inteiro, porque não conseguem colocar o pé para fora, muitas vezes até do quarto onde se encontram. E nessa situação, nós já vimos muita gente, né? E gente que tinha uma formação profissional adequada, tinha um bom emprego, né? Pessoas que tinham um grau de instrução elevadíssimo, às vezes doutores, pós-doutores, e que viviam essa situação e passaram a viver essa situação exatamente num processo que começou lá no início com a intolerância, com a falta da paciência, com a falta do perdão, com a falta do entendimento, da compreensão, né, para com ele mesmo e as outras pessoas que conviviam com ele. E muitas vezes
Essa síndrome, ela chega num momento muito complicado da sua vida e num estágio às vezes tão elevado que vai ser muito difícil reverter essa situação. É reversível? Claro, tudo é reversível. Tudo que está aqui e funciona de maneira errada, é possível funcionar de maneira correta. A pergunta é: você quer? Você vai usar o teu livre-arbítrio para você poder entender que pode mudar? Mas essa é uma resposta que só você pode dar, né? E esse desequilíbrio, ele vai se acentuando ainda mais, né? E consegue afetar pontualmente o seu organismo físico. Dessa forma que eu disse, né, da pessoa ficar presa dentro de casa, preso dentro dela mesma, porque ela não consegue dar um passo em nenhuma direção, porque de fato ela está presa a tudo aquilo que ela conseguiu criar de inadequado na sua vida. Mas é tempo de você sair disso. Se estiver nessa condição ou souber de alguém, converse com essa pessoa para que ela consiga de repente dar um passo diferente e caminhar. E há também um desequilíbrio mental. O desequilíbrio mental, que também é muito mais complicado, e o desequilíbrio também, que a gente vai dizer aqui, espiritual. Você não consegue olhar e entender nada. Você mora às vezes num lugar maravilhoso, onde tem uma natureza maravilhosa, mas você não consegue enxergar essa natureza, você não consegue vê-la, você não consegue senti-la, e jamais você vai passar essa imagem também da beleza que você tem ao seu redor para outras pessoas, porque você sozinho também não é capaz de assimilar tudo isso. Então perceba que esse estágio precisa ser mudado e melhorado, mas esse processo precisa alguém começar num determinado momento. Eu quero dizer aqui para vocês, né, que estou falando sobre esse tema, porque foi uma solicitação feita por algumas pessoas que eu cruzei nas ruas de Ourinhos, né? E principalmente por uma pessoa em particular que me parou na rua para conversar, e falar dessas situações, da necessidade que a gente tem de discutir esses temas. E é a pessoa do Dr. Ial, do Departamento de Trânsito de Ourinhos, né? Que numa conversa que a gente teve durante a semana, ele falava da importância de falar sobre vários temas para que a gente comece a pensar na mudança desses temas, né? Um abraço, Dr. Ial, né? Que bom que o senhor está com a gente, vendo a gente e participando dessas discussões, porque são importantes para todos nós. Bom, nós falamos da intolerância, né, que é o primeiro capítulo desse processo para a gente poder chegar na tolerância 10, né? Mas agora a gente vai falar como mudar, né? Nós falamos do problema, ou dos problemas, né? Porque de fato não é um só, mas nós temos que indicar caminhos, né? Então nós vamos procurar agora indicar alguns caminhos. Como mudar? Perguntaríamos, né? Então, a primeira característica da mudança é a pessoa se valorizar. Valorize-se, respeite mais você mesmo, né? Porque tem algumas pessoas que eu conheço que não se respeitam. Elas passam o tempo inteiro, parece que se odiando. Então deixe de se odiar, passe a se amar. Quando você se ama, seguramente você vibra numa faixa diferente, né? Você sorri com tranquilidade, não é um sorriso falso, é uma manifestação de vida. E essa manifestação de vida tem que estar presente em cada um de nós. Então, se você não sorriu ainda hoje, dê um sorriso, né? Comece a repensar o seu projeto de vida num outro formato, né? Onde há um relacionamento tranquilo com todas as pessoas, respeitando as diferenças, as diversidades todas, mas principalmente vai começar com você se respeitando. Porque se você não fizer isso, muito provavelmente você não vai conseguir dar andamento em toda essa ação.